O dia em que eu parei de aceitar não foi dramático. Não houve grito. Não houve portada. Não houve nenhuma daquelas cenas que as pessoas imaginam quando pensam num homem chegando no limite. Houve silêncio. E uma decisão tomada com uma frieza que até hoje me surpreende quando penso. Ela achou que eu aceitaria tudo, até eu tomar uma decisão. A aliança dela estava na bancada da pia do banheiro quando eu a encontrei naquela manhã. Não jogada. Posta com cuidado, como quem coloca um objeto que vai pegar de volta daqui a pouco. Do lado havia um bilhete escrito à mão com a letra dela que eu reconheceria em qualquer lugar do mundo. Preciso de espaço para respirar. Não me ligue hoje. 11 palavras. Sem assinatura. Sem explicação. Sem contexto além dessas 11 palavras e uma aliança que havia saído do dedo dela pela primeira vez em 6 anos. Eu fiquei olhando para tudo aquilo por um tempo que não sei calcular. Depois peguei a aliança. Coloquei no bolso do pijama. Fui fazer café. Ela voltou às 11 da noite. Entrou com aquela leveza específica de quem passou o dia longe de um peso que mora em casa. Cheiro diferente. Cabelo diferente. Aquela energia que eu havia aprendido a reconhecer nos últimos meses, mas que havia escolhido não nomear porque nomear exigia uma conversa que eu não estava pronto para ter. Você está acordado, ela falou, mais para si mesma do que para mim. Estou. Ela pousou a bolsa. Foi até a cozinha. Voltou com um copo d'água. Ficou de pé na entrada da sala, me olhando, com aquela expressão de quem está avaliando o terreno antes de pis. Você encontrou meu bilhete. Encontrei. E a aliança? Coloquei a mão no bolso do pijama. Tirei a aliança. Pus na mesa de centro entre a gente. Ela ficou olhando para ela. Marcos. Espaço para respirar, eu falei, antes que ela completasse. Isso foi o que você escreveu. Eu sei o que escrevi. Me explica o que significa. O que ela contou nos 40 minutos seguintes foi uma daquelas histórias que você ouve e que em cada frase nova entende um pouco mais do que havia estado acontecendo sem que você visse. Havia um homem chamado Felipe, colega de um grupo de estudos que ela havia entrado 6 meses atrás. 6 meses de amizade que havia se tornado outra coisa sem que ela soubesse exatamente quando a linha havia sido cruzada. Você está me dizendo que cruzou uma linha, eu falei, com uma calma que ela visivelmente não esperava. Eu estou te dizendo que as coisas ficaram complicadas e eu precisei de um dia para pensar. Um dia com ele. Silêncio. Eu não disse isso. Você não precisou. Aqui existe uma coisa importante que eu preciso dizer antes de continuar. Eu não sou o tipo de homem que explode. Nunca fui. Meu pai era assim, e eu havia passado a vida inteira construindo a versão oposta de mim mesmo como reação ao que havia visto crescendo. O homem que processa antes de reagir. Que pensa antes de falar. Que guarda antes de jogar. Essa característica, que eu havia cultivado como virtude, havia se tornado ao longo dos anos uma ferramenta conveniente para quem vivia ao meu lado. Porque homem que não explode é homem que aceita. Ou pelo menos parece aceitar. E a diferença entre aceitar de verdade e parecer aceitar é a diferença entre um fundamento sólido e uma rachadura que vai crescendo no escuro. O que você quer que eu diga agora? Ela perguntou, depois de um silêncio longo. Quero que você me diga a verdade completa, eu respondi. Não a versão que me machuque menos. A que seja real. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois veio o resto. Não havia sido só um dia. Havia sido um padrão de meses de encontros que começavam como grupo de estudos e terminavam em algum lugar que ela não nomeou, mas que eu não precisava que ela nomeasse. A aliança havia saído do dedo porque ela havia ido encontrar ele naquele dia. E o bilhete havia sido escrito não porque ela precisava de espaço para pensar, mas porque ela não havia encontrado coragem de simplesmente não voltar. Antes de continuar, preciso parar aqui e perguntar: de onde você está assistindo esse vídeo agora? Me conta nos comentários a cidade e o país. Essas histórias chegam em lugares que eu nunca imaginaria, e adoro descobrir de onde cada um de vocês está acompanhando. Voltando ao que aconteceu naquela noite. Por que você voltou? Eu perguntei. A pergunta saiu de um lugar genuíno. Não como acusação. Como necessidade real de entender. Ela me olhou. Porque eu te amo, ela disse. Você me ama e passou meses construindo outra coisa às minhas costas. Eu sei como isso soa. Como soa para você? Ela ficou em silêncio. Soa como alguém que se perdeu, ela disse finalmente. Alguém que se perdeu, eu repeti. E enquanto estava perdida, eu estava em casa achando que tudo estava bem. Você achava que tudo estava bem? A pergunta me pegou de surpresa pela diretude. Eu achava que havia coisas que podiam ser melhores, eu disse, com honestidade que custou alguma coisa. Mas não que havia outra pessoa. Você não perguntava como eu estava de verdade, ela disse. Você não me dizia como estava de verdade. Silêncio. Os dois ao mesmo tempo, ela disse finalmente. Aquela admissão, pequena e enorme ao mesmo tempo, ficou no ar entre a gente por um momento. Porque era verdade. E verdade bilateral é mais difícil de processar do que mentira unilateral. Mentira unilateral tem um culpado claro.
Verdade bilateral tem dois adultos que contribuíram, de formas muito diferentes e com responsabilidades muito diferentes, para um espaço onde algo havia crescido no escuro. O que você quer que aconteça agora? Eu perguntei, pela segunda vez naquela noite. Mas dessa vez a pergunta tinha um peso diferente. Ela percebeu. Eu quero tentar consertar, ela disse. Tentar conserta como? Conversando. Sendo honesta. Indo pra terapia se você quiser. E o Felipe? Pausa. Eu termino, ela disse. Você termina porque você quer ou porque você acha que é o que eu preciso ouvir para ficar? Aquela foi a pergunta que mudou o tom da conversa. Porque a resposta honesta era complicada e eu conseguia ver ela processando as opções antes de escolher. Eu não sei, ela disse finalmente. E eu sei que isso não é o que você quer ouvir. Mas você pediu honestidade e essa é a resposta honesta. Você não sabe se quer terminar com ele. Eu sei que te amo. Eu sei que não quero perder o que a gente construiu. E eu sei que o que sinto por ele também é real de alguma forma que eu não consigo simplesmente desligar. Você quer os dois, eu disse. Ela não respondeu. Você está me pedindo para aceitar uma situação onde você não sabe o que quer enquanto eu fico aqui esperando você decidir, eu continuei. Não estou pedindo isso. Então o que está pedindo? Estou pedindo tempo. Tempo. Essa palavra ficou comigo por um longo tempo depois que ela foi dormir. Não no nosso quarto. Ela foi pro quarto de hóspedes sem eu pedir, o que me disse que ela também entendia que havia um espaço que precisava ser respeitado. Fiquei na sala. E passei as horas seguintes fazendo algo que eu havia evitado por meses. Sendo honesto comigo mesmo. Não sobre ela. Sobre mim. Sobre o homem que eu havia me tornado dentro daquele casamento. O homem que notava as rachaduras e escolhia não nomear porque nomear exigia confronto. O homem que havia confundido paciência com passividade. Que havia chamado de maturidade o que era na verdade medo. Medo de que se eu puxasse os fios, o que se desfizesse fosse grande demais para reconstruir. Liguei para o meu irmão Gustavo às 7 da manhã do dia seguinte. Gustavo que atendeu no primeiro toque, o que me disse que ele também havia dormido mal ou estava acordado a tempo. Conta, ele disse, sem preâmbulo. Contei tudo. A aliança. O bilhete. O Felipe. A conversa. A palavra tempo. Ele ficou em silêncio por um momento quando eu terminei. O que você sente? Ele perguntou, e a pergunta era genuína, sem o peso de quem quer influenciar a resposta. Cansei, eu disse. Não havia planejado dizer isso. Saiu de um lugar que eu não havia acessado conscientemente antes daquele momento. Cansei de que especificamente? De ser o ponto fixo, eu disse. De ser o que fica enquanto tudo ao redor se move. De ter paciência tratada como infinita quando não é. O que você vai fazer? Ainda não sei completamente, respondi. Mas sei que o que eu não vou fazer é ficar esperando alguém decidir se me quer enquanto mantém as duas opções abertas. Quando ela acordou, eu estava na mesa da cozinha com 2 cafés. Ela sentou do lado oposto. Ficamos em silêncio por um momento. Você dormiu? Ela perguntou. Não muito. Você? Também não. Outro silêncio. Eu pensei a noite toda, ela disse. Eu também. E? Você primeiro, eu disse. Ela envolveu o copo de café com as 2 mãos. Ficou olhando pro vapor por um momento. Eu terminei com o Felipe, ela disse. Hoje de manhã. Por mensagem porque não conseguiria fazer isso pessoalmente sem. Não conseguiria fazer pessoalmente. Fiquei em silêncio. Não porque você me pediu, ela continuou. Mas porque eu fiquei a noite toda me perguntando quem eu quero ser. E a resposta que chegou não era alguém que mantém 2 coisas ao mesmo tempo às custas de alguém que não merece isso. Você terminou com ele, eu disse, deixando a informação pousar. Terminei. E agora você me diz isso esperando que eu diga que ficamos tudo bem, eu falei. Não estou esperando isso, ela disse. Estou te dizendo o que fiz. O que acontece agora é uma decisão que eu não posso tomar por você. Aquela resposta foi diferente do que eu havia esperado. Porque era verdadeira de um jeito que as respostas da noite anterior não haviam sido. Não havia nela a tentativa de me convencer. Não havia o argumento de que terminar com ele havia sido suficiente para apagar o que havia acontecido. Havia apenas uma declaração de fato e um espaço deixado para mim. Eu preciso te dizer uma coisa, eu falei. Ela me olhou. Eu não vou tomar uma decisão hoje, eu disse. Não porque estou com raiva ou porque quero que você sofra esperando. Mas porque eu aprendi algo essa noite que ainda estou processando. O que você aprendeu? Que eu havia me acostumado a aceitar coisas que não queria aceitar porque era mais fácil do que dizer o que eu precisava, eu disse. E isso não é culpa sua. É minha. Mas é algo que eu preciso mudar antes de tomar qualquer decisão sobre qualquer coisa. Ela ficou em silêncio. Você está dizendo que o problema não sou só eu, ela disse. Estou dizendo que o casamento que a gente tinha não era o casamento que os 2 precisávamos, eu disse. E que isso chegou aqui de uma forma que nenhum dos 2 havia planejado, mas que os 2 contribuímos para criar. Pedi que ela ficasse no quarto de hóspedes por uma semana. Não como punição.
Como necessidade real de espaço para pensar sem a presença dela colorindo cada pensamento. Ela concordou. Durante aquela semana eu fiz coisas que não havia feito em muito tempo. Saí com amigos que havia deixado de ver. Fui à academia, que havia abandonado há meses. Li um livro que estava na minha mesa de cabeceira há mais de um ano sem que eu tivesse passado da primeira página. E fui a uma sessão com um terapeuta que o Gustavo havia recomendado. O terapeuta, numa das primeiras perguntas, me perguntou: quando você diz que cansou de ser o ponto fixo, o que você está descrevendo? Pensei antes de responder. Estou descrevendo alguém que passou anos sendo previsível de um jeito que tornou fácil ser desconsiderado, eu disse. Porque o que é previsível não precisa ser valorizado. Ele simplesmente existe. E você se tornou esse alguém conscientemente? Não, eu disse. Fui me tornando. Cada pequena cedência que eu não nomeei. Cada vez que eu engoli em vez de dizer. Cada vez que eu processei sozinho o que devia ter trazido para a conversa. O que te impedia de trazer? A certeza de que trazer ia complicar tudo, eu disse. E eu havia confundido a ausência de complicação com a harmonia. Na quinta-feira daquela semana, ela bateu na porta do escritório onde eu estava trabalhando. Posso entrar? Pode. Sentou na cadeira do lado. Ficou olhando para as mãos por um momento. Você está indo à terapia, ela disse. Estou. O Gustavo me contou. Não pedi que ele guardasse segredo. Silêncio. Eu também comecei, ela disse. Sozinha. Não sabia se você ia querer de casal agora, então comecei sozinha. O que você está trabalhando? Porque eu busquei fora o que devia ter pedido dentro, ela disse. E porque era mais fácil construir algo novo do que consertar o que havia se desgastado. E estou descobrindo que a resposta tem menos a ver com você do que eu havia assumido, ela disse. E mais a ver comigo do que eu estava pronta para admitir. Aquela semana virou 2. As 2 viraram um mês. Durante esse mês nós 2 vivemos no mesmo apartamento com uma formalidade cuidadosa que era estranha e necessária ao mesmo tempo. Jantávamos juntos às vezes. Conversávamos sobre coisas mundanas, sobre trabalho, sobre uma série que nenhum dos 2 estava realmente assistindo. Uma presença ao mesmo tempo próxima e distante que comunicava algo que nenhum dos 2 estava pronto para nomear completamente. Numa noite de sábado, ele estava chovendo lá fora com aquele barulho específico de chuva de cidade que preenche o silêncio de um jeito que torna o silêncio mais audível, não menos. Ela estava no sofá com o livro que estava claramente servindo de pretexto. Eu estava na poltrona com um notebook no colo fazendo muito pouca coisa útil. Eu tenho uma pergunta, ela disse, sem levantar o olhar do livro. Pode fazer. Você está pensando em ir embora? Fechei o notebook. Estou pensando em muitas coisas, respondi. Isso inclui ir embora? Inclui. Ela pousou o livro. E o que faria você ficar? Aquela pergunta ficou no ar por um tempo. Não porque eu não tinha resposta, mas porque a resposta honesta era complicada e eu havia aprendido naquele mês que respostas complicadas merecem o tempo necessário para serem ditas direito. Não é sobre o que faria eu ficar, eu disse finalmente. É sobre o que cada um de nós precisaria construir de forma diferente para que ficar fizesse sentido. O que você precisaria construir diferente? Aprender a dizer o que eu preciso antes que vire ressentimento, eu disse. Parar de tratar paciência como virtude quando é às vezes só medo de confronto. E eu? Aprender a buscar dentro antes de ir lá fora, eu disse. E aprender a me dizer quando algo não está bem ao invés de esperar que eu adivinhe. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Você está descrevendo 2 adultos que nunca aprenderam a se pedir as coisas de verdade, ela disse. É exatamente o que estou descrevendo. E você acha que isso pode ser aprendido agora? Não sei, eu disse, com uma honestidade que custou alguma coisa. Mas sei que não pode ser aprendido se não for tentado de verdade. Terapia de casal começou 3 semanas depois daquela conversa na chuva. A terapeuta era uma mulher de 50 e poucos com uma paciência que parecia parte da estrutura dela e uma habilidade de fazer as perguntas certas na hora que elas precisavam ser feitas. Na segunda sessão, ela pediu que cada um descrevesse um momento específico em que havia sentido que a distância entre a gente havia aumentado, mas não havia dito nada. Ela foi primeira. Descreveu uma noite de aniversário do ano anterior. Havia preparado um jantar especial. Eu havia chegado atrasado porque uma reunião havia se estendido. Eu havia pedido desculpa. Jantamos. E no dia seguinte eu havia esquecido completamente que aquilo havia acontecido. Você não perguntou como eu estava me sentindo, ela disse. E eu não disse. E guardei. E aquele guardado foi somando com outros guardados até se tornar um peso que eu não sabia mais como carregar sozinha. A terapeuta se virou para mim. O que você sente ouvindo isso? Arrependimento, eu disse. Não por chegar atrasado, mas por não ter perguntado depois. Por ter assumido que pedir desculpa era suficiente quando o que havia sido machucado era mais do que o atraso em si.
Quando chegou minha vez, descrevi uma tarde em que eu havia tentado falar sobre algo que estava me incomodando no casamento. Ela havia respondido com soluções práticas quando o que eu precisava era que ela simplesmente ouvisse. Você passou para modo resolução quando eu precisava de modo presença, eu disse. Eu nem sabia que você estava pedindo presença, ela disse. Eu pensei que estava ajudando. Eu não pedi o que precisava, eu admiti. Assumi que você ia entender pelo contexto. E eu não entendi. Não entendeu. A terapeuta observou os dois por um momento. O que estou ouvindo, ela disse, são dois adultos que aprenderam formas diferentes de se comunicar que nunca foram explicitamente comparadas. E que passaram anos assumindo que o outro entendia o que não havia sido dito. Aquela sessão foi o começo de algo que levou meses a se construir. Não uma reconciliação rápida. Não o tipo de resolução que os filmes apresentam como uma conversa reveladora seguida de música crescente. Um processo lento, com dias bons e dias difíceis, com momentos em que parecia impossível e momentos em que parecia apenas muito trabalhoso, que é diferente. Em algum ponto do terceiro mês depois daquela noite da aliança na bancada, ela me perguntou algo que eu não esperava. Você ainda tem a aliança? Fui até o quarto. Abri a gaveta da mesa de cabeceira. A aliança estava lá, onde havia ficado desde aquela manhã. Voltei para a sala. Pus na mesa entre a gente, da mesma forma que havia feito naquela noite. Mas dessa vez não havia confronto no gesto. Havia uma pergunta. Ela olhou para a aliança por um longo tempo. Depois olhou para mim. Você ainda quer isso? Ela perguntou. Quero tentar de verdade, eu disse. Não o que a gente tinha. Algo diferente. Mais honesto. Mais falado. Mais trabalhado. Isso vai ser difícil, ela disse. Já está sendo, eu respondi. E ainda estamos aqui. Ela pegou a aliança da mesa. Ficou olhando para ela na palma da mão por um momento. Depois colocou no dedo. E eu, pela primeira vez em meses, senti alguma coisa que não era certeza nem dúvida. Era a sensação específica de dois adultos escolhendo continuar construindo algo com os olhos completamente abertos sobre o custo dessa escolha. Ela achou que eu aceitaria tudo. E durante muito tempo, ela estava certa. Eu aceitava. Engolia. Processava sozinho. Chamava isso de paciência quando era outra coisa completamente. A decisão que eu tomei não foi dramática. Não houve ultimato. Não houve ameaça. Não houve nenhum gesto grandioso que marcasse o momento em que as coisas mudaram. A decisão foi interna. E silenciosa. E completa. Foi a decisão de parar de tratar minha própria voz como opcional dentro de um casamento que dependia de dois para existir. Foi a decisão de entender que aceitar tudo não é amor. É a ausência de respeito próprio disfarçada de generosidade. E que quando você para de se apagar, quando você finalmente ocupa o espaço que é seu de direito, as coisas ao redor precisam se reorganizar. Às vezes essa reorganização salva o que estava se perdendo. Às vezes revela que o que havia se perdido era mais do que qualquer reorganização poderia recuperar. No nosso caso, o que aconteceu foi a coisa mais difícil e mais necessária ao mesmo tempo. Uma reconstrução real. Imperfeita, trabalhosa, honesta. Do tipo que só é possível quando os dois lados param de performar e começam a aparecer de verdade. Obrigado por ficar até o final dessa história. Ela foi difícil de contar, e estou curioso para saber o que você sentiu assistindo. Me conta nos comentários, qual foi o momento que mais te pegou? Se essa história tocou em algo para você, deixa o like. Faz diferença maior do que parece. E se você ainda não se inscreveu no canal, agora é uma boa hora. Tem muito mais por vir. Até a próxima!